aqui é a Mel e no vídeo de hoje eu vou dar 6 dicas para as voltas às aulas. A primeira dica é organize seu ambiente de estudo. Tire 1 ou 2 dias das suas férias, de preferência no final delas, para organizar a sua escrivaninha, organizar o seu quarto, ou se você estuda na sala, organizar o seu ambiente de estudo. Aproveita esse tempo para olhar tudo que tem nas gavetas. Por exemplo, a minha escrivaninha aqui, ela tem várias gavetas, como vocês podem ver. E o ideal é que você faça uma limpa em todas elas, tanto nas gavetas quanto em cima da escrivaninha, em todos os cantos possíveis, jogar fora todos os papéis, bilhetinho, tudo que não for mais útil, borracha que já, sei lá, não tá apagando mais, que estragou, caneta que não funciona mais, lapiseira que quebrou, todas essas coisas que só estão ali porque você deixou e pensou, outra hora eu jogo fora, depois eu vejo. Então tira esse dia pra fazer essa limpa. Deixa o ambiente o mais organizado possível. E o ideal, além de começar o ano letivo com a sua escrivaninha, com o seu ambiente organizado, é manter ele. Então, no mundo ideal, onde a gente tem tempo, o legal seria a gente tirar um dia na semana, de preferência o domingo, para fazer uma limpa, né, que não vai demorar tanto essa faxina, porque você só teve uma semana para acumular coisa. Então você tira um dia da sua semana para fazer uma nova limpa na sua escrivaninha e no seu ambiente, para não deixar acumular muita coisa. Mas como eu sei que na correria é difícil fazer isso e a gente quer descansar no final de semana, então o legal seria se vocês conseguissem usar um dia do mês, o último domingo do mês, não sei, escolhe um dia pra fazer essa limpa, pra não deixar esse ambiente carregado de novo. A segunda dica é use uma agenda. Então, escolha uma agenda que não seja muito grande, que não ocupe muito espaço, para que você possa deixar sempre na sua mochila ou na sua bolsa, né, pra ficar sempre com você. Então, na hora que o professor falar, tem que entregar o trabalho no dia tal, você já anota na sua agenda. Ou então, leia o texto, os capítulos não sei o que, até semana que vem. Então anota tudo que você tem que fazer, tudo que os professores falam, ou até se vai fazer trabalho na casa de amiga, anota, dia tal, de tal hora a tal hora, eu vou na casa da minha amiga fazer trabalho. Então anota tudo pra você não se perder. É muito importante que seja uma agenda que não ocupe espaço pra você poder deixar sempre na sua mochila, não ficar assim, hoje tem que levar muito livro pra aula, eu vou deixar a agenda em casa. Não, não deixa a agenda em casa, leva sempre com você. A terceira dica é ter um quadro organizador. Mesmo usando a agenda para anotar todos os compromissos, é muito bom ter um quadro organizador, como esse aqui, por exemplo. Esse que eu tenho não é muito grande, mas existem quadros de cortiça de vários tamanhos, então você escolhe o que se adaptar melhor ao seu ambiente de estudo, sem te atrapalhar. Então, esse meu aqui é pequenininho e eu acho ele ótimo desse tamanho. O que você faz? Você chegou em casa, depois que você anotou todas as coisas na agenda, e você anota as coisas que tem que ter destaque, por exemplo, data de prova, entrega de trabalho, apresentação, essas coisas, você anota num papelzinho diferente e prende no quadro de aviso. Porque apesar de você ter sempre com você na sua agenda, porque como eu falei, você tem que deixar a agenda sempre por perto, a agenda ela fica fechada, então não é uma coisa que você está olhando toda hora, você tem que abrir para olhar. Já o quadro é uma coisa que está sempre exposta, então você andou pra, sei lá, foi pegar alguma coisa perto da escrivaninha, você tá vendo o quadro. Você tá deitado na cama, dependendo da posição, você tá vendo o quadro. E se você anotar esses compromissos importantes com uma cor chamativa, uma cor vermelha, uma letra grande, então é uma coisa que você vai estar sempre sendo lembrado. Então, data de prova, entrega de trabalho, apresentação, médico, compromissos importantes, é muito bom que vocês tenham sempre exposto. Então usar a agenda e quadro organizador facilita muito a vida e faz com que você evite esquecer compromissos importantes ou perca datas importantes no colégio ou na faculdade. A quarta dica é faça listas. Sempre que eu chegava em casa depois do colégio, depois da faculdade, depois que eu relaxava também, antes de começar a estudar, eu sentava na minha escrivaninha, pegava um papelzinho e fazia uma lista com 2 categorias. No topo da lista eu colocava todas as coisas que eu precisava fazer naquele dia, então se eu tinha que ler algum texto, se eu tinha que responder algumas questões, o que eu tinha que fazer naquele dia ficava no topo da lista. E logo embaixo eu dava um destaque para colocar coisas importantes que eu tinha que fazer naquela semana. Então eu dava prioridade para as coisas que eu tinha que fazer naquele dia e sempre que eu concluía alguma tarefa eu riscava, colocava ok, fazia uma estrelinha, marcava de alguma forma, sinalizava que eu já tinha eliminado um item. E depois que eu terminasse todos esses itens, eu tentava adiantar o que estava na parte de importante da semana, para evitar de acumular tarefas e assim evitar estresse, porque quanto mais tarefas a gente acumula, mais nervoso a gente fica, daí a gente não rende tanto. Então é uma forma boa de ir eliminando afazeres, tarefas e compromissos aos poucos, sem deixar acumular. A quinta dica é defina o seu tempo. Você tem que descobrir qual que é o período do dia que você rende mais. É aquele período que você é mais produtivo e separe-se para ser o período de estudo. Então, se você rende mais de tarde, de tal horário a tal horário, aquele horário vai ser seu horário de estudo. Se você rende mais de noite, no final da tarde, separa que vai ser nesse horário que você vai sentar e estudar.
Eu, por exemplo, na época do colégio, eu estudava das 2 da tarde até as 6, e na época da faculdade eu comecei a render melhor a partir das 5 da tarde. Então esses eram os horários que eu separava pra estudar. E a sexta e última dica é faça pequenos intervalos. Não adianta você ficar estudando direto, por exemplo, estudar das 2 às 6 sem fazer nenhum intervalo, não adianta. Já foi comprovado cientificamente que nós temos uma capacidade limitada de tempo em que a gente consegue manter nossa atenção. Então o ideal é que a cada 40 minutos a gente faça uma pausa de 5 a 10. Então você fica 40 minutos estudando, aí você para por 5, 10 minutos para você descansar, relaxar o seu cérebro, relaxar o seu corpo, então você não fica sentado. Então nesse período de intervalo aproveite para brincar com seu cachorro, se alongar, se esticar, fazer um pequeno lanche, conversar com algum amigo, checar as redes sociais, mas não fica sentado. Levanta, faz alguma coisa, deita, se estica de alguma forma, não dorme, porque se você dormir vai ser difícil acordar em 5, 10 minutos pra voltar a estudar, você vai ficar tipo, ai, tem que voltar a estudar mesmo, ai que sono. Não dorme, faz alguma outra atividade. E uma outra coisa muito legal que eu gostava de fazer é ler um capítulo de algum livro que você esteja lendo, de preferência algum livro que não tenha capítulos longos, porque é muito chato interromper a leitura antes de finalizar um capítulo. Antes de terminar o vídeo eu vou aproveitar para indicar 2 livros para vocês, que vocês podem ler sem atrapalhar os estudos, então são livros bem levezinhos, livros bem tranquilos de ler e que você pode ler os capítulos nesses intervalos de 5 a 10 minutos que vocês vão fazer durante o período de estudo. O primeiro livro é Carnaval, da Lula e Trigo, que é um livro, como vocês podem ver, ele é bem fininho, os capítulos são curtos, então você pode ler ele assim nos seus intervalos de estudo, antes de dormir, sem atrapalhar o sono, sem atrapalhar o estudo, sem atrapalhar as aulas, nada. Então é um livro muito bom para essa época do ano. E o outro é Penélope, eu já indiquei ele em outro vídeo aqui no canal da Capricho, mas eu quero reforçar porque eu amo esse livro. Ele também não é, ele é um pouquinho mais longo do que o Carnaval, mas também os capítulos são curtos e a história é bem levezinha, bem tranquila, super recomendo. Então, Carnaval e Penélope. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas e que elas ajudem vocês a ficar mais animado para a volta às aulas. Eu adoro essa época do ano. Na época que eu tava no colégio, eu amava o primeiro dia de aula, eu amava me preparar para os estudos, arrumar meu quarto. Então eu espero que esse vídeo tenha animado vocês também para essa época do ano e para aproveitar melhor. E que esse ano seja maravilhoso para todos nós. Então até o próximo vídeo. Tchau!